Olá, a gente está aqui hoje com o Luiz Felipe, que é sócio-diretor na Formato Transportes e secretário-geral do CETCESP. Prazer enorme estar com você hoje aqui, Luiz. Prazer todo meu, muito obrigado. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre gestão, sobre economia e também sobre transportes, que é o nosso foco. Luiz, eu queria primeiro conhecer um pouquinho de você, saber como que você ingressou no mundo do transportes, como que foi o seu começo na Formato ou no setor. Fala um pouquinho pra gente, por favor. E a gente começou com uma operação de carga fracionada em 2016. A gente funda a Formato Transportes aqui em São Paulo para continuar atuando num serviço que ele já fazia há algum tempo. Mas eu já tinha ingressado no transporte uma primeira vez como estagiário, depois fui para o mercado, voltei para a área de transportes em 2010 e desde lá então sigo nesse caminho em 2016 com a Formato Transportes. Você teve por um período na Conjovem, que eu até me lembro de você. E eu queria saber dessa sua experiência na Conjovem, como que ela foi. Queria que você falasse da importância do grupo para formar novos líderes, inclusive de entidades, né? Não só no mundo empresarial, mas também no mundo das entidades. Como que a Conjovem ajuda? Como eu falei, desde 2016 que a gente fundou a Formato Transportes, eu procurei inicialmente realmente o CETCESP, né, o sindicato aqui em São Paulo. E a Conjovem foi uma das portas que eu consegui abrir e que, através dela, que eu tive mais acesso ao sindicato, ao CETCESP. E a Conjovem tem uma particularidade muito grande, né? Que, como a gente já fala, são jovens empresários executivos. E quando eu entrei na Conjovem, eu senti que era um papo mais aberto. Era um espaço onde a gente conseguia realmente trocar ideias, onde a gente conseguia trazer as nossas demandas, alguém escutar e trabalhar essas demandas, e também ter uma devolutiva do que está acontecendo no mercado. Então, desde que eu cheguei em São Paulo com a Formato Transportes, a Conjovem e o CETCESP me abraçaram e eu consegui evoluir à medida que eu ia conhecendo mais o setor, que eu ia conhecendo mais as atividades e a relação política, principalmente, que a gente tem nessas duas instituições. O que te marcou na Conjovem? Assim, uma recordação que você tem? Olha, na Conjovem, meu primeiro encontro nacional foi um marco para mim, onde eu conheci muitos transportadores do Brasil inteiro, gente realmente com culturas diferentes, com empresas de tamanhos diferentes. Isso me marcou bastante. E as visitas técnicas, algumas visitas realmente que transformaram a minha visão, inclusive alguns investimentos que a gente fez na empresa, algumas decisões que a gente tomou, foram lastreadas pelas visitas, pelo conhecimento que eu adquiri com a Conjovem. Então você acumulou, né, a sua experiência na Conjovem, mais a sua experiência na sua empresa, e hoje você está como secretário-geral do CETCESP. Eu queria saber o que as entidades podem aprender com as empresas para melhorar a sua gestão, né? Como que a gente profissionaliza uma entidade? Queria saber um pouquinho disso com você. Quando eu cheguei no CETCESP, eu já tive uma sensação muito grande de uma quebra de paradigma que eu tinha em relação aos sindicatos, né? Acho que isso até no Brasil como um todo. Quando a gente fala de sindicato, as pessoas ainda se assustam, tem muito uma visualização de um sindicato que está ali para sugar, para fazer contra ou para dificultar a vida das pessoas. E quando eu cheguei no CETCESP, eu já senti que o clima era diferente. De fato, o foco aqui era auxiliar, era ajudar o empresário a crescer e se desenvolver. Então, das gestões que eu peguei dos presidentes aqui, a gente percebe que isso tem evoluído cada vez mais. E quando a gente olha hoje para dentro do CETCESP, a gente percebe que o CETCESP dá muito exemplo para as empresas de como gerir, né? E eu acredito que pela captação dos profissionais que o CETCESP também tem feito ao longo dos anos, inclusive você e todos os outros aqui que eu conheço, que eu sei que são de mercado, que entraram no sindicato para fazer com que ele realmente se profissionalize. Então, eu acho que o aprendizado o CETCESP olhar para as empresas e entender quais são as necessidades que as empresas têm, mas olhar para as empresas também que cresceram e evoluíram com base na profissionalização, né? Na questão dos treinamentos, na questão técnica realmente, e vice-versa. E as empresas hoje olham para o CETCESP com uma questão de que, poxa, se um sindicato tem essa capacidade, né, toda, como é que a minha empresa também não poderia ter? Então, eu acredito que essa troca realmente de gestão e de visualizar o que acontece é muito importante e ajuda muito. Você, mais alguns outros empresários, como Taiguara, né, vocês representam uma nova geração de transportadores. E eu queria saber o que é essa nova geração de empresários do transporte, como que ela viu a liderança evoluir nesses últimos tempos. O que antes se fazia, como que era a cabeça do empresário de antes,
para a cabeça do empresário de agora? O que não era tão importante que agora passou a ser, sabe? Porque a gente vê um pouquinho dessa evolução. Então, queria saber de você. O primeiro ponto para mim é a questão das portas abertas, né? Receber todo mundo da mesma forma, independente do tamanho da empresa, seja uma grande empresa, seja uma pequena, o sindicato, o nosso setor, ele está cada vez mais aberto para a gente se unir. E aí essa união veio também dessa quebra de paradigmas que a gente tinha sobre sindicatos, que a gente tinha sobre concorrência, de olhar sempre o concorrente como um vilão, onde na verdade o concorrente ele tem que estar do seu lado, você tem que estar observando e a partir daí trocar ideias que sejam produtivas para o setor. Então acho que a principal virada de chave, e aí eu acredito muito que a Conjovem seja um alicerce importante para essa mudança que você percebe, é acreditar que a gente não precisa se fechar cada um dentro da sua empresa. É que essa troca que a gente cria nas estruturas que a gente tem hoje de representatividade, como as associações, o CETCESP e outros sindicatos espalhados pelo Brasil do nosso setor, é a gente usar esse campo como um campo produtivo. Um campo que a gente vai semear e a gente semeia com network, a gente semeia com eventos, a gente semeia com visita técnica e aí a partir daí a gente conseguir evoluir as nossas empresas. Eu lembro assim que você sempre foi um entusiasta, né, da tecnologia. Me lembro até de um evento que a gente teve, que veio um pessoal do Google. E aí eu sempre vi você muito com essa afinidade com esse tema, por isso que eu vou entrar nele agora. Eu queria te perguntar que tipo de tecnologia hoje você considera essencial para manter a competitividade na transportadora? Todas as tecnologias que a gente fala sobre produtividade, elas vão ser importantes. E ao longo desse tempo, inclusive na minha caminhada com a Conjovem aqui no CETCESP, dos eventos que a gente promoveu, eu consegui adquirir uma experiência que nem tudo cabe nas empresas. Muitas vezes a gente olha para as tecnologias que vão surgindo, né? A moda agora é IA, e aí a gente sai desesperado. Nossa, preciso implementar IA, preciso colocar IA na minha empresa, no caminhão, para o motorista, para todos os meus setores. E a gente esquece de fazer um dever de casa muito importante, que é olhar para o processo. Então, quando a gente olha para a tecnologia hoje, é necessário que a gente enxergue qual é o processo que efetivamente eu quero evoluir com a tecnologia. Ela é um braço importante para gerar produtividade, e produtividade está relacionado a processo. Então, quando eu olho hoje para as empresas, né, já pensando nas dores que a gente tem no nosso mercado, eu percebo que uma tecnologia que não pode faltar é uma tecnologia de análise de dados. E aí a gente vai falar de análise de dados na frota, a gente vai falar de análise de dados nas entregas, no armazém. Então, tudo que a gente consegue hoje captar de informações para que a gente tome decisões mais corretas, eu acredito que essa é a que a gente não pode deixar passar. Todas as outras tecnologias que a gente vê hoje no nosso setor, elas são muito embasadas em ferramentas que a gente precisa usar. Um rastreamento de veículo, ele é super importante para o gerenciamento de risco. A gente tem a telemetria nos veículos, que também é importante para a questão do consumo de combustível. A gente tem aí os TMS, que nos auxiliam na gestão. E quando a gente olha para todas essas tecnologias, elas estão embasadas em dados. Então, tudo aquilo que a gente consegue trazer hoje para a gente ter uma gestão mais visual, uma gestão mais rápida, eu acredito que esta seja a tecnologia que a gente não pode deixar de ter. Que é aquela aplicada aos indicadores, né? É aquela voltada para os indicadores. Mas assim, pensando em futuro, o que você acha que vai ser tendência? Você fala assim, olha, daqui a 20 anos toda transportadora vai ter que ter isso. Olha, é impossível a gente não olhar para a IA, né? Como talvez a tendência principal, que já é tendência agora, mas eu acredito que ainda um pouco distante da maior parte do nosso setor, né? Talvez nos grandes transportadores, a gente já tenha ferramentas relacionadas à inteligência artificial. Mas uma outra que chama muita atenção são com os veículos autônomos, né? Então, eu acho que essa é uma tendência para os próximos 20 anos que a gente vai passar. A transformação energética talvez possibilite isso de uma forma mais ampla. Então, em algumas rotas fixas, né, alguns locais estratégicos, eu acredito que a automação da mão de obra que estaria no volante, essa é uma tendência que deverá acontecer. Então você acredita, né, nesses carros autônomos que... Eu acredito, talvez não aplicado a 100%, né? É difícil a gente enxergar 100% da nossa frota de forma autônoma. Sabe o que eu fico pensando quando eu penso assim nessa tecnologia de autônomos? Na segurança. Né? Porque querendo ou não, você hoje tendo um motorista ali, não sei se isso passa um pouco mais de segurança, né? Como que vai ser?
nessa questão de, principalmente, roubo de cargas. Eu não falo nem de acidentes, porque eu acho que a tecnologia é bem desenvolvida nesse sentido de prevenção de acidentes, mas em roubo de cargas. Eu olho muito a automação no sentido de padrão. Então, tudo aquilo que você tiver um padrão, você provavelmente vai conseguir colocar de forma autônoma, né? Então, a gente pega muitas mineradoras hoje que já operam com veículos autônomos, uma área restrita, uma área controlada, que aumenta o nível de segurança tanto para acidente quanto para a questão de roubo. Então, assim, pensando a longo prazo o que vai acontecer com o nosso país, com o nosso setor, eu acredito que em alguns locais a gente já vai ter realmente essa questão da automação da mão de obra de motorista ou de outros setores da nossa empresa acontecendo. E assim, falando de gestão de transportadora, o que você considera que é indispensável para uma boa gestão? É aquela coisa do olho do dono, que tem que estar em cima, como é que é hoje, as pessoas são mais independentes, a gente está recebendo uma nova geração de pessoas, né, que tem outros valores. Como é que é isso, né, na gestão de uma transportadora? Como que você enxerga? Pode falar de uma visão bem ampla mesmo. De forma ampla, o que eu percebo e até sentindo muito o que eu escuto das pessoas com quem me relaciono no setor, é a questão da análise de números, de indicadores. Essa gestão, por muito tempo, ela foi negligenciada, talvez pelo aspecto econômico, né? Então, assim, as coisas funcionavam de uma maneira mais rápida ou mais fácil no sentido de dar resultado. E hoje a gente trabalha com uma concorrência, a gente trabalha com um mercado que sempre visa a redução de custo. E nós somos ainda visto como custo em muitos lugares, ao invés de algo realmente que precise ser investido para você ter uma devolutiva maior. Então, olhar para números ainda eu vejo como uma dificuldade muito grande do nosso setor e que a gente precisa amadurecer cada vez mais. E como trabalhar com essa geração nova que pensa que propósito é muito maior às vezes do que remuneração? Como é que vai ser isso? Eu acho que a gente está numa fase de transição. Essa realidade, e muitas pessoas falam, inclusive, que é necessário a gente olhar as benesses que essa geração está trazendo, né? De um pouco mais de independência, da relação do trabalho, de viver mais a vida, de olhar para as coisas positivas, talvez de não se preocupar tanto com o dinheiro, mas se preocupar de fato com os valores que a vida vai colocando no nosso meio e que a gente sabe que a nossa vida tem um prazo, né? A gente está aqui de forma passageira, então a gente precisa aprender um pouco disso e aí eu acredito que a gente precisa se moldar a essa nova realidade e eu enxergo isso de forma positiva. O lado negativo, como qualquer geração teve, é a gente também saber como extrair dessa geração a produtividade que a gente precisa para gerar resultados. E aí, quando a gente fala de resultados, não é aquela questão de resultado para a empresa, é de resultado para a vida das pessoas. Porque eu, como empresário, eu também estou preocupado com a minha vida, mas estou preocupado com a vida das pessoas que estão ao nosso redor e que a gente junto constrói algo, né? Então, essa sensação de propósito, eu acho que vai muito nesse sentido. As pessoas entenderem que são pessoas que estão trabalhando de fato com você, é a gente entender que os valores podem mudar ao longo do tempo, como mudaram quando a gente também entrou no mercado de trabalho, e toda vez que a gente gira essa chavinha, a gente vai se adaptar de alguma forma, e isso vai acontecer para mim de forma natural. Eu acho que não é algo forçado, mas é algo que a gente vai ter que passar e a gente vai conseguir vencer. O ser humano sempre foi adaptável e eu acredito que não é isso que vai travar o nosso mercado. Bom, o ano que vem é um ano de eleições, né? E o país, assim, nas últimas eleições, vem sofrendo muito com a polarização, né? Vem muito uma divisão política. Mas a entidade, ela é a união. E aí eu queria saber de você como que as eleições, o resultado das eleições podem impactar a entidade e o transporte em si. Eu acho que tem muita gente com uma expectativa muito grande para o que vai acontecer nas próximas eleições, né? E qual é a sua expectativa? A minha expectativa é passar disso, porque como a gente ainda está há um pouco menos de um ano, na verdade, né? Mas a gente ainda tem um longo prazo para chegar, né, nesse dia, a gente quer respirar um pouco uma estabilidade política. Eu acho que esse é o ponto, a gente saber se a gente pode investir, se a gente vai ter campo para investir, ou se a gente realmente vai continuar retraído e a gente precisa reorganizar as empresas. Essa instabilidade política que a gente vive com essa dualidade, ela é muito negativa, tanto para a gente como empresário, né, para o CNPJ, quanto para a gente pessoa física, né? Quantas pessoas estão deixando de fazer ainda os seus sonhos acontecerem por não saber o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, nos últimos 4 anos, a gente vive uma polaridade que eu acredito ser prejudicial para o Brasil. O ponto positivo só que eu enxergo é que talvez seja a única vez que a gente passe por isso. Então, talvez a gente vencendo essa polaridade, a gente já aprendeu.
e aí os próximos anos ou as próximas eleições a gente consiga de maneira mais equilibrada voltar para olhar para o país como sendo uma coisa única do que um país distinto para cada um dos lados. E quais que são os maiores desafios hoje no país para quem trabalha com transporte de cargas? O valor do diesel, preço dos insumos, pressão econômica. Qual que é o maior desafio? Eu tenho comentado com os amigos e com os parceiros que cada ano a gente tem uma surpresa. Desde 2016 que a Formato existe, todo ano eu tive uma surpresa, principalmente no que tange política e economia. Ou a gente tem uma greve, ou a gente tem uma nova legislação que cai no nosso colo, a gente tem que aprender a se adaptar, ou a gente não consegue se adaptar. Então, assim, o nosso mercado ele sofre muito com pressões externas, pressões de outros mercados que querem tanto consumir quanto entrar no nosso mercado. Então, a gente acaba surfando ondas que não são nossas, mas que a gente precisa estar com uma prancha bem robusta para conseguir surfar e não se afogar. Então, para mim, o grande prejudicial e essa instabilidade política, econômica e jurídica, principalmente, é que atrapalha o nosso setor de evoluir. Se a gente tivesse um mercado mais livre, um mercado mais voltado realmente para a produtividade, eu acredito que todo transportador que hoje está no mercado teria e tem capacidade de gerar para o país uma receita, uma riqueza muito maior do que a gente faz hoje, só que a gente fica travado, a gente sempre fica preso a legislações que nem foi a gente que criou, caiu no nosso colo e a gente tem que dar conta. Assim, pensando nas situações que a gente acaba passando, eu queria saber se a Formato teve algum problema com a taxação, né, que o país está passando dos Estados Unidos. Vocês foram atingidos de alguma forma? Mudou alguma coisa o trabalho de vocês ou não? Diretamente não. A taxação, ela surge como um rumor econômico, né? Onde todo mundo acredita que de alguma forma vai ser balançado. A gente não teve nada diretamente, mas foram meses ali entre a notícia e a definição que eu acredito que todo mundo segurou um pouco. Todo mundo deu uma retraída, porque aí quem sofreu com isso automaticamente impactou o mercado de alguma forma e isso cai para a gente também sem que a gente perceba. Mas a percepção é um ano de faturamento muito instável. A gente tinha um equilíbrio ali de faturamento, em qual mês a gente tinha uma baixa, quais são os meses que a gente crescia, e esse ano ficou tudo meio confuso. O mês de baixa foi alto, o mês de alta teve uma queda muito grande, então assim, esse gráfico de faturamento, esse gráfico de produção da gente, esse ano ele está completamente sem planejamento. Vamos vivendo cada mês conforme a realidade, e até por isso eu comentei a questão política, eu acredito que seja o maior ponto a gente passar dela, para daí então a gente entender, olha, ou é isso ou é aquilo, e qual é esse caminho que a gente vai ter que seguir de uma forma mais longeva. Trabalhar com a imprevisibilidade, né? Trabalhar com imprevisibilidade. É quase que uma estrada que o motorista enfrenta diariamente e que a gente vive na organização, né? Um caminho econômico, jurídico e político muito instável. E como que você imagina o transporte no futuro, daqui a uns 20, 30 anos? Olha, eu imagino um transporte cada vez mais compartilhado. Eu tenho percebido que as empresas têm olhado para essa questão do compartilhamento de operações, para o compartilhamento de custos, para o compartilhamento, inclusive, de compras de fornecedores. Isso tem cada vez mais crescido e com base até naquilo que a gente trouxe, que eu falei para você, da percepção da evolução do nosso setor, no sentido de se abrir mais para poder olhar o setor de fato e não somente as empresas. Então eu acredito num setor onde cada vez mais as empresas vão estar voltadas a criar parcerias, a observar o que os mercados externos estão fazendo e trazer isso para dentro. Então eu percebo uma evolução inclusive no que tange a nossa representatividade. A gente teve desde a crise de 2018, da greve de 2018, um olhar muito crítico para o transporte, no sentido de que é necessário que ele exista, mas isso adormece, né? Nós temos a memória curta, isso adormece, mas eu percebo que a gente ainda tá num caminho de tornar o transporte realmente um dos pilares importantes para a sociedade. A sociedade não olhar somente para o caminhão como algo negativo, que engarrafa, que polui, mas olhar para o caminhão como realmente aquilo que abastece, aquilo que leva o que é necessário para o mercado, que transita toda a nossa riqueza. Certo. E com o seu sonho de carreira pessoal, qual que é? Olha, eu tenho um sonho de transformar cada vez mais a minha empresa num ícone dentro do setor. Então, quando eu falo isso, inclusive, para o meu time, eu não quero ser o maior transportador, eu não quero ter o maior faturamento, eu não quero ter a maior frota, mas toda vez que alguém lembrar de mim, lembrar da minha empresa,
eu quero que a pessoa lembre como um modelo. Eu quero que a pessoa olhe e fale, poxa, é uma empresa de pequeno, médio porte, familiar, que conseguiu ajustar aqueles principais pilares na administração, que conseguiu de fato tornar aquilo que parece feito por qualquer um de uma forma muito mais valiosa. E que com isso eu consiga ajudar e criar oportunidades para a comunidade onde a gente vive, né? A comunidade dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, das transportadoras com quem eu tenho contato, dos meus amigos empresários. Então, essa é a minha missão como empresário, é conseguir tornar a minha empresa realmente um modelo e um modelo de forma positiva para o mercado e para as pessoas. E que conselho, para a gente encerrar, que conselho você daria para quem está entrando agora no mercado de transportes? Meu principal conselho é olhar 2 numerozinhos muito importantes: resultado operacional e caixa. Esse talvez sejam as 2 dores que várias empresas sofreram e por isso não estão aqui hoje para contar a história, que é a gente focar muito no crescimento, focar muito no patrimônio, focar muito no número geral e esquecer que sem resultado a gente não consegue crescer. A gente até pode pegar dinheiro externo, a gente até pode conseguir fazer manobras financeiras, mas sem resultado a gente não paga essa conta. E quem subsidia isso muito, a sensação disso tudo, é o fluxo de caixa. E aí, se as nossas empresas hoje tivessem essa noção, a gente não venderia ociosidade para o mercado, a gente não teria algumas tarifas que são aplicadas, porque a gente teria a real noção do valor que a gente gera e do tamanho do risco que a gente carrega todos os dias. Então, para quem está entrando no mercado, é um mercado de oportunidades, é um mercado realmente que gera valor, mas tem que estar de olho nos indicadores. Rentabilidade é a chave. Rentabilidade é a chave. Tá certo, Luiz. Então, eram essas as perguntas. Quero te agradecer pela entrevista. Muito obrigada pelo teu tempo. Você que gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e fique ligado aqui na TV CESP.